atenção na ideia aí, viu? E a blusa tá linda, nos próximos dias vai estar aí para você aí, ok? Hoje nós iremos falar sobre o livro É Tempo de Timóteo. Uau, tá muito fraco. Hoje nós iremos falar sobre É Tempo de Timóteo. E nos próximos dias você vai receber o seu livro, é Procrastinação. Já, obrigado Fabrício, resolvi fazer essa aceleração aqui no livro de Timóteo, por quê? Para que a gente possa finalizar o livro de Timóteo nesse mês de aniversário da nossa igreja, ok? Então resta aqui o capítulo 17 que vai ser mencionado hoje, depois 18, 19, 20 e 21, ok? Então queria já fazer isso, os pastores estavam fazendo aqui um capítulo na quarta-feira e a segunda sessão dele no domingo. Vamos parar com isso, vamos caminhar aí para que a gente termine esse livro que eu já estou sentindo saudade. Uau, eu acho que vai ser um livro para a nossa vida para sempre, um livro para você dar de presente para alguém, um livro para você estar sempre relendo. Você sabe que o Billy Graham, ele disse que da milésima mensagem foi quando ele, o melhor sermão da vida dele. Talvez você ainda nem teve discernimento do que é esse livro, talvez você vai ter que ler 2 ou 3 ou 4 ou 10 vezes para que você possa ainda entender a parte boa, agradável que esse livro comporta aqui, tá legal? Então nos próximos dias, acredito que essa semana deve estar chegando todos os livros da procrastinação, nós iremos já distribuir a quem comprou de forma antecipada, ok? Vamos lá, amados irmãos, sem demais aí, 17:6, não olhe o celular, não se distrai com a internet, não veja o jogo de futebol, dê atenção à palavra, pois é o que importa e foi isso que você veio fazer aqui. Então não divida Deus com ninguém desse mundo, ok? Hoje nós iremos mencionar aqui o capítulo de número 17, amém pessoal? Capítulo de número 17, quarta-feira minha esposa estava ministrando e ela falou do capítulo 16, o senhor veio? Faltou, Deus sempre me mostra quem falta. Nós falamos sobre o capítulo 16, esse capítulo também foi falado nas células. Quem foi para a célula quinta-feira? Seria folga das células, mas eu falei, galera, dá essa animada aí para terminar o Timóteo, senão a gente vai ficar sem célula, sem estudo, né? Sem aprendizado. Então foi pedido meu que continuasse, tivesse a célula aí, ok? Para que vocês possam discorrer e terminar, ok? Então nós iremos para o capítulo 17, compõe a página de 179, Márcio, dá uma olhada, o nosso título, obrigado Fabrício, nosso título é Guarde a Sua Fé. Repete comigo, por favor. Qual é o título? Só para saber se todos aprenderam. Qual é o título? Pergunta: alguém já leu esse capítulo? Quem leu, levanta a mão. Quem não leu? Okay. Tem gente que fala assim, pastor, eu não quero ler para não perder a essência, a surpresa no culto. Cara, não atrapalha nada não, acho que só ajuda, né? De repente você bota uma interrogação num lugar assim, não entendi. Aí na hora o Senhor vai e abre um leque para a gente aprende mais coisas. Pode ler de forma antecipada, ok? Vamos lá. Capítulo de número 17, ele ainda é uma junção, ou seja, uma continuação do capítulo 16. Nós iremos falar um pouco ainda do Asaf. Quem é o Asaf? Aquele levita, no qual foi explicado para vocês na quarta-feira, tocava no templo de Salomão, e ele saiu daquele culto cheio da Shekinah de Deus, e no caminho da sua casa, comentaristas, teólogos dizem em que ele teve uma deparação, ou uma comparação, melhor dizendo, com a riqueza do ímpio, né? Ele começou a olhar a falsa sensação de leveza do ímpio, e começou a olhar a riqueza do ímpio. Ele disse que ele estava triste, porque ele não vivia aquilo que o ímpio vivia. Mas um dia ele volta para o santuário de Deus, Deus fala assim, vou te mostrar só aonde eles vão parar. Deus nem mostrou para onde ele ia, o Asaf, né? Mas ele mostrou o fim do ímpio. Ele falou, não quero esse fim não, né? Então ele pediu perdão a Deus e criou aqui um Salmos no qual nós iremos ler. Desculpa, antes de começar, eu posso fazer uma consideração aqui, permite? Permite, sim ou não? Por favor, sim ou não? Concessão. Vamos lá. Ontem nós tivemos aqui 17 casamentos na nossa igreja. Vou repetir, tivemos aqui 17 casamentos na nossa igreja. Eu lembrei porque eu vi algumas figurinhas aqui que casaram ontem. Se eu casasse ontem, eu não estaria aqui não. Estaria, né? Tirando os atrasos nessas coisas, orando com imposição de mãos, né? Por aí. Estava em viagem, meu irmão, lua de mel.
Os caras vieram para o culto de manhã, metade dos casados veio. Agora eu quero perguntar, quem casou ontem, levanta a mão, por favor. E aí? 4 casais aqui casaram ontem. Não gosta não, né? Os caras estão aqui. Eu levava para a lua de mel, pão e vinho. Levava. Aqui, quero parabenizar os casais de ontem. Nós tivemos aqui muitos casais casando aqui na nossa igreja. Fizemos 17 casamentos aqui. Foi uma coisa linda e quero aplicar também os agradecimentos a toda a equipe que compõe o grupo de casais, a liderança, que foi uma coisa linda, bem agradável, bem leve. E ontem também, saindo daqui, ainda tivemos outro casamento para ir, então são 18, né? Temos um casamento no salão. Essa semana também os pastores, tanto o pastor Sérgio, foram fazer 2 casamentos também essa semana. Então foram 20 casamentos essa semana, ok? Quem ainda não casou aqui, tem alguém, por favor, está com alguém não casou? Vai chegar, levanta a mão, para não morrer solteiro, levanta a mão, por favor. Porque se estiver solteiro, não levantar a mão agora, vai ficar assim para sempre. Então eu vou perguntar, todos os solteiros, levanta a mão. Aleluia, aumentou o número, né? Tá certo, vamos lá. Então parabéns aí aos casais aí que casaram ontem. Deus abençoe a vida de vocês, ok? Vamos lá. Guarde a sua fé, prometo não demorar. Até a meia-noite a gente acaba. Se o cristianismo fosse apenas sobre prosperidade terrena, seria como qualquer outra religião. Nossa fé não apenas traz uma provisão nessa vida, mas também nos garante numa vida eterna e também gloriosa. Ou seja, se o cristianismo nosso fosse só as coisas da terra, nós seríamos iguais a qualquer outra religião, porque qualquer outra religião mostra metodologia de estar aqui, ok? Então, a nossa natureza, nosso evangelho, as palavras de Jesus foram bem aplicadas, dizendo assim, eu não sei se os visitantes têm um livro, mas nós estamos usando um livro em todos os cultos, depois você adquire o seu na secretaria. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundância. A aplicação dessa vida abundância não é aqui nessa terra, aqui é vida. Eu posso dizer até uma coisa, a gente na verdade sobrevive, porque ele colocou outra palavra dizendo que no mundo nós teríamos aflições. E a aflição, segundo João, quando ele olha Jerusalém, a nova Jerusalém, não é no céu, a aflição é aqui na terra. Jesus ele disse que quando a Jerusalém for montada, adornada, nós chegarmos lá, ele irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, mais morte, não haverá mais ranger de dente. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a nossa religião não está conjecturada, paralisada, refém de uma vida na terra. E essa é a virtude, que nós temos essa vida. As coisas que dão certo, glória a Deus. E as que não dão certo, glória a Deus. Porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão de nossas vidas. A aplicação em que a Bíblia coloca sobre o céu é estupendo. Dubai ficou no chinelo, porque o texto faz aplicação dizendo que lá tem o rio da vida, tem a árvore da vida, tem um trono de Deus, né? As ruas são de ouro. E Jesus um dia, aquietando o coração dos discípulos, em Mateus 24, ele diz assim, aquietai-vos o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não vou-lo teria dito, irei preparar lugar para vós, porque onde eu estou, vós estejais também. Eu não sei se você mora de aluguel, se não tem casa, se a casa foi tirada, se o banco pegou, se você tem a esperança de comprar uma casa. Se não conseguir, ainda continua dando glória a Deus. Se você tem, dê glória a Deus. Mas nem quem não tem se tornaria favorecido, porque ainda que nós tenhamos essa casa, ela é passageira. Mas eu quero dizer para você, e você comunica o irmão que está do teu lado, existe uma casa na eternidade para você, escriturada já no seu nome. Nós seremos vizinhos e de lá, ladrão não rouba, a prata não corrói, o ferrugem não entra, porque lá são rua de ouro, muro de jaspe, pedras preciosas e lá há abundância de alegria. Só uma pergunta, quem vai morar lá? Num certo momento, quando a gente fala do céu e pergunta quem vai morar lá, parece que as coisas da terra perdem sentido, mas é isso.
Quer ver uma coisa? Paulo diz aos Tessalonicenses sobre aqueles que morreram. Ele traz uma esperança de consolar aqueles que perderam um familiar, um ente querido, da seguinte forma: não quero, porém, irmãos, que estejais tristes acerca daqueles que morreram, porque os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Depois, nós que estamos vivos, seremos arrebatados, a saber, com eles nos ares. Estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo, ele tira a tristeza da terra, as decepções, a mais amarga, porque o ser humano não foi feito para morrer. O pecado que nós cometemos que nos traz morte. Deus fez o Adão para a vida eterna. Deus fez o Adão sem tempo de vida. Um dia de Adão e infinito era a mesma coisa. Mas o desejo de Adão trouxe morte para nós. Mas Deus plantou o segundo Adão, que nos trouxe a vida eterna dentro de nós. E um dia, o sonho de Deus de estarmos no paraíso com Ele, caminharmos no jardim com Ele, vai voltar. E vai iniciar no reino milenar. Quando Jesus levar a igreja, depois ele descer da igreja, ele vai fazer desse mundo corrompido um mundo santo, puro, um mundo imaculado, sem ruga, sem mancha. O diabo vai ser preso, o anticristo também, e nós estaremos reinando com Cristo aqui um milênio. E depois as nações serão julgadas, o Senhor vai descer para julgar as nações, Satanás será preso, onde é o lago de fogo, a segunda morte, e nós iremos ver a nova Jerusalém, o templo de Deus, descer, como João diz: eu vi a nova Jerusalém descer como uma noiva adornada dos céus, e Deus habitará com o seu povo com ele, aonde não terá mais a luz, porque Deus é a luz das nações. Então, sobre o cristianismo, o que nos traz um refrigério é saber que, ainda que a gente não consiga alguma coisa, a gente desculpa, não é dando significância ao teu fracasso ou às coisas que não deram certo na sua vida. Eu quero dizer para você que, ainda que alguma coisa dê certo aqui, ainda é passageiro. Quando você se tornar um ser espiritual, seremos semelhantes aos anjos, você não vai usar faculdade. Você não vai usar mais o dinheiro nem Pix, não vai haver necessidade dessas coisas. Essas coisas é a sobrevivência nessa vida enfadonha que nós temos hoje. O homem mais sábio da Bíblia, chamado Salomão, ele disse assim: enfado da carne. Ele termina o seu relato de vida, ao seu fim da sua vida, dizendo que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos. Ele diz que tudo é vaidade, casar é vaidade, ter filhos é vaidade, comprar roupa é vaidade, viver é vaidade. E ele repete disso, dizendo que a vida é amarga, porque a morte vem para todo mundo. Mas ele diz que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos. E ele termina o seu relato dizendo, em Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra. Oh, o pó tão bonito, cabelo louro, bonito, penteado, olhos azuis, olho verde, barriga de tanquinho, né? Pessoa linda demais. Quem conhece uma pessoa bonita? Se não conhece, olha para cá. Muito bonito, mas a terra vai comer. Olha para o irmão do seu lado e fala: minhoca vai comer tudo que é teu. A verdade é essa. Mas quando o Senhor vier, e se nós partirmos em Cristo, nós teremos um corpo glorificado. A tipologia da glorificação, nós seremos semelhantes aos anjos. Sabe o que é isso? Corpo glorificado não tem espaço de tempo. Você vai receber a natureza de Deus, ou seja, imortalidade, para sempre. Então a Bíblia manda consolar uns aos outros com essa palavra. Quando nós falamos sobre guardar a fé, adversidades vêm para a nossa vida, momentos ruins vêm para a nossa vida, e o texto abaixo ele diz assim, talvez você não esteja no seu melhor momento financeiro. Quem hoje aqui não está no nível que queria? Quem hoje não está? Ganhando 50 mil queria, quem não está? Aleluia, você levanta a mão, né? Está feliz com 20 não? Quem hoje acha que precisava dar uma melhorada financeiramente? Levante sua mão. Gente, é um culto de perguntas e respostas. Eles precisam responder, né? Quem hoje acha que precisava dar uma melhoradinha, mais ou menos assim e tal? Legal. Talvez você não esteja no seu melhor momento financeiro. Talvez alguém tenha feito mal a você, ao ponto de prejudicá-lo financeiramente. Quem já tomou um golpe de alguém? Quem está com alguém devendo que fala assim: o fulano pedia me pagar. Se ele me pagasse, me ajudava. Quem aqui? Agora, você que levantou a mão, que tem alguém te devendo, você já reparou que você também deve alguém? Talvez você pode abrir o portal de alguém te pagar pagando alguém, porque a semente que você honra volta para a sua vida. Porque a gente costuma cobrar assim: o fulano me deve, mas a gente nunca cobra quem nós devemos. Afinal de contas, o sujo falando do imundo. Ok? Vamos lá. Talvez alguém tenha feito mal a você, ao ponto de prejudicar você financeiramente. Mas saiba disso: os homens podem tocar naquilo que é passageiro,
Mas naquilo que é eterno, ninguém pode tocar. Deixa eu ouvir um amém. Naquilo que é eterno, ninguém pode tocar. Você está autorizado a não deixar que ninguém toque e abale a sua estrutura chamada fé. Se o salário atrasou, não pode tocar na sua fé. Se o negócio não deu certo, não pode tocar na sua fé. Se uma porta se fechou, não pode tocar na sua fé. Você precisa proteger a sua fé. Você precisa guardar a sua fé. Porque se os homens da terra fecham a porta, o céu continua aberto sobre você. Alguém reage nessa noite aí? A gente é limitado porque pessoas nos decepcionam. O patrão nos manda embora. O currículo não é aceito. E a gente culpa a terra. Ao ponto de a gente culpar pessoas e não ver que existe um Deus no céu que abre porta onde não tem. O intuito desse capítulo, dessa introdução, é fazer com que essas coisas em que a vida oferece para nós, muitas delas não queremos passar. Quem quer passar pelo momento de tempestade financeira? Ninguém, irmãos. Quem quer passar pelo momento onde as pessoas que compraram não te pagam? Né? Quem quer passar pelo momento de dificuldade onde a vida vai te apertando e vai se tornando um funil? Ninguém quer. Mas é vida, irmãos. No mundo tereis aflição. Mas nenhuma dessas coisas pode mexer com a tua fé. Então olhe para o vizinho do seu lado e fala assim: eu estou te ordenando em que você não falte cultos, nem deixe de chegar, pode repetir, na presença de Deus, por qualquer motivo dessa terra, financeiro, conjugal, familiar. Diga para ele assim, Romanos 8, diz que nada pode separar de Deus. Pergunta a ele, você entendeu? O que eu falei? Nada pode separar de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nada e nem ninguém. Diga, nada são coisas, ninguém são pessoas. Você está entendendo? Pergunta para ele, você está entendendo que o teu relacionamento com Deus tem que ser inquebrável? Vou perguntar mais uma vez, o teu relacionamento com Deus não pode ter rupturas. Inquebrável. Questionamento de manhã. Falei de Jó, arrumei problema. Falei de Jó de manhã. Eu falei uma colocação em que está no original, e às vezes a gente fica refém de uma Bíblia 1993, né? Não procura se aprofundar nas escrituras. No original, quando a mulher de Jó, ela diz assim, amaldiçoa esse Deus e morre, ela não está maldizendo Deus. A aplicação é, se despede. Ou a aplicação é, abençoa Deus. Desiste da vida. Espera aí. Quem já teve numa colocação, numa situação em que viu um familiar, um ente querido, um amigo sofrendo muito, em que você viu essa pessoa gemendo dias, e um dia você disse assim, Deus, se você não vai curar, Senhor, leva ele porque ele está sofrendo muito. Quem já fez essa oração? Quem já falou isso? Você está entendendo? A colocação de Jó, a esposa está ali padecendo com o marido. Espera aí, a esposa e ele perderam quantos filhos? 10. O texto diz que o Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Dormiu rico, amanheceu pobre. Num só dia aconteceu tudo com ele. Mas quem está do lado? Quem está do lado? A esposa. Alguém vai interpretar, por exemplo, hoje um pastor me colocou assim, mas o Jó repreende ela como uma louca. Na verdade, o Jó ali estava lutando pela sobrevivência, porque ele era fiel. O texto diz, e isso, em tudo isso Jó não pecou em nada. Então Jó queria viver. Jó queria restaurar a sua vida. E a esposa talvez não estava na mesma fé de Jó, pois o texto faz muita alusão à fé de Jó. E não faz alusão à fé da esposa. O texto tem o Jó como o ator principal da fala. Não que ela não tivesse, mas o texto traz a luz para Jó. E quando ela diz assim, amaldiçoa esse Deus e morre, a palavra na verdade é, abençoa esse Deus, se despede. Presta atenção. Jó de rico se tornou pobre, de pai de 10 se tornou pai, na verdade, um homem falido, sem filho nenhum. Então, do mais considerado se tornou pior. Alguém aqui me lembra que Jó usava um material para se coçar? Caco de telha, para coçar as suas feridas. O texto faz alusão que o cheiro, Jó cheirava mal.
As feridas, úlcera dele saía pelos seus poros, pelo seu corpo, ao ponto daquelas chagas, acredito, dar bicho. E o cheiro dele contaminar quem estava ao redor. Você imagina uma esposa olhando isso tudo e o marido dia e noite, e passar dias, o que ela fala? Deus, se o Senhor não vai curar, só assim acaba o sofrimento. Você está entendendo? Sim ou não? Quem já fez uma oração parecida com a esposa de Jó? Somos nós, nossos dias. Quando nós olhamos esse retrato sobre dor, sobre pessoas mexerem, eu quero ressaltar esse personagem Jó. Porque a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou. E quando ele altera algum tipo de pensamento, no capítulo 38 ele diz assim, tapei a minha boca porque eu sou apenas um mortal, não sabia o que falava. E aí o texto 42, no verso 10, diz que Jó começou a orar. Ele começou uma oração pelos amigos, aqueles amigos que irritaram ele, dizendo assim, Jó, pede perdão a Deus, de repente você pecou. Os amigos não sabiam nada, tomaram a repreensão de Deus. E aí o Senhor começa uma restauração. E a Bíblia diz que não houve em toda a terra filhas mais bonitas do que a filha de Jó. E Deus restituiu a vida de Jó e tornou ele um homem mais rico, mais bem-aventurado. Detalhe, pergunta qual é? Com a mesma esposa. Uma mesma esposa. Jó foi feliz com ela. Então momentos como o de Jó aparecem na nossa vida de proporção bem menores. Eu não quero culpar a esposa dele porque por causa de uma passagem você deixou de vir ao culto. Você acha que nos seus dias, na aplicação da proporção, isso também não é amaldiçoar Deus e morrer? Ou dizer, Deus, vou desistir da fé. Todos vocês, quer ver? Vocês vão agir de verdade e não vão mentir? Levanta a mão, quem já pensou em desistir da fé, levanta a mão, por favor. Levanta lá em cima para ficar bonito na foto. Quem já pensou em desistir? Qual a diferença nossa para a esposa de Jó? Nenhuma. Mas você já pensou em desistir, tendo roupa para vestir, tendo água para beber, alimento para comer, casa para morar e estando bem de saúde, diferente dele. Há muito é dado, muito é cobrado. Se tivesse um juízo hoje, o nosso juízo seria muito mais severo do que o juízo de Jó. Porque tendo tudo, a gente reclama e ele não tinha nada e não abriu a boca para murmurar. Boa noite, igreja. Quando nós olhamos o reflexo daquilo que nós falamos aqui no culto de quarta-feira sobre o Salmo de número 73, eu quero que vocês acompanhem comigo o que o salmista disse. E o interessante é que eu separei de manhã uma palavra no versículo 15, por favor. Obrigado, Fabrício. Versículo 15. Olha o que o nosso querido Asaf, eu não vou falar muito sobre Asaf, porque vocês já aprenderam na quarta-feira, verdade ou não? Só quem faltou que está boiando aí, né? Vamos lá. O Asaf, ele diz assim no verso 15, e aí eu quero fazer as minhas aplicações, se os irmãos me permitem isso. Ele diz a segunda colocação assim, se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu? Presta atenção comigo, Asaf faz parte de um levita. Ele faz parte de uma obra. Ele tocou no templo de Salomão. Aí quando ele sai daquele templo, daquele culto, ele começa a olhar a falsa sensação de leveza e de riqueza do ímpio. Esse é o contexto. E dizem os teólogos, arqueólogos, os historiadores, em que o Asaf, esse que tocou no templo, que a Shekinah de Deus desceu, ele tinha uma pobreza em casa e uma família também enferma na sua casa. Então, esse relato que ele dá de olhar a situação do ímpio, imagine só, ele diz assim, poxa, eles não te buscam, eles não são fiel no dízimo, nem na oferta, e mesmo assim tu fazes prosperar eles. Então aquilo bugou a mente de Asaf, ao ponto de ele se comparar. Aí quando ele chega em casa, ele olha em que ele é bênção na vida dos outros, mas a bênção não percorre a casa dele. Porque tinha parentes enfermos, uma pobreza estava acontecendo nos seus dias, e ele faz essa conjecturação de pensamento, olhando a vida do ímpio. E esse versículo, ele disse assim, quando ele entra no santuário de Deus, ele disse assim, me deu vontade. Quando ele diz de falar, ele está dizendo, me deu vontade de ser igual ao ímpio. Lembra quando eu falei? Perguntei aqui, quem já teve vontade de desviar? Na verdade, você teve vontade de desviar porque você quis ser espelho de alguém lá fora. Verdade ou mentira? A mesma síndrome vem de Asaf também.
Asaf diz assim, ó, se eu tivesse falado significa aliança, agir como eles, estar no lugar no qual ele está, fazer o que eles fazem, eu tinha traído o teu povo. O que é trair o povo? Asaf era bênção na vida de muita gente, como ele aqui, um levita. Então ele abandonar o ministério dele e agora sentar na roda dos escarnecedores. Só que o texto diz, no versículo 16, ele diz assim, ó, tentei compreender porque eles prosperam em tarefa difícil. Então entrei no santuário de Deus. Entrei aonde? Na Reobote. Aí Deus me fez entender o fim deles. Basta. Aí Asaf vai colocar agora o título que nós estamos aqui no livro, no verso 25, por favor. Ele diz assim, ó Deus, eu pequei. É como Jó, né? Tapei a minha boca. E ele vai colocar assim, quem mais, gente, aqui nasceu aquela canção, né? A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Quem pode? Estou apaixonado. Você pode cantar? Desesperado de amor, eu estou disposto a e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Para um pouquinho aí. O quanto você canta é verdade na sua vida? Abro mão dos meus sonhos, da minha vida, dos prazeres. Tem gente que vai sair do culto para fornicar. Vem para cá fornicando, isso é um prazer. Tem gente que ainda que não largou a bebida, não largou o cigarro, isso é um prazer. Olha como que a gente é esbaforido no falar. Somos ante aquilo que cantamos. Não poderíamos viver aquilo que cantamos, aquilo que pregamos? Para que o evangelho se torne uma verdade em nossas vidas. Abro mão dos prazeres, das minhas vontades, abro mão das riquezas. Meu irmão, tem gente que falta culto por causa de hora extra, por causa de Uber, por causa de salário, por causa de jogo. Quanta mentira. Há muito é dado, muito é cobrado. Se tivesse um juízo, Asaf seria cobrado muito menos do que a gente. Ele só pensou, e tem gente praticando. Então ele diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Após fazer essa reflexão e ver o fim do ímpio. Se não, ou seja, eu não desejo mais que qualquer coisa na terra que não seja ti. Que declaração! Não sei se você entende a profundidade desse texto, parece ser simples demais, mas o Asaf entrou num templo e tudo mudou para ele. Eu acredito que ele entrou no templo já com uma carta, como eu sempre falo, uma carta de pedido de ir embora. Pastor, aqui está a minha carta, não quero mais o meu cargo, o meu ministério. Mas quando ele pisou na porta, Deus falou assim, deixa eu falar contigo o que você não sabes. Deus surpreendeu ele, porque só a presença de Deus convence o ser humano. Só a presença, eu não consigo convencê-lo. Eu posso ter a maior expressão aqui, mas se você tiver um coração endurecido no Espírito Santo, você vai dizer que eu estou errado, que eu falo demais. Você vai colocar sentimentos sobre aquilo que eu estou falando e não vai penetrar a palavra. Mas se o Espírito Santo me ajudar nessa mensagem hoje, se o Espírito Santo passear pela galeria, flutuar pela igreja, vai ser a minha voz e o agir dele. O Asaf entra pela igreja, e nessa que ele entra, o Espírito Santo toma ele. E o Espírito Santo diz para ele assim, deixa eu lhe falar o que é eternidade que você não conhece. Aí parece agora que ele é tomado pela presença de Deus. Aí ele diz aquilo que se tornou uma canção, a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra ninguém que eu queira mais que a ti. Lembra? Eu falei que não é simples. Asaf, ele chegou no ponto ápice da fé cristã. Ele disse assim, ó, se eu estou na terra, não desejo mais ninguém que o Senhor.
E quando eu for para o céu, ninguém será adorado na sua frente. Se eu estou na terra, Deus é Deus. Se eu chego no céu, Deus é Deus. Tem alguém aí para reagir nessa noite aí? Ele cumpriu a oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, nos céus e na terra. Eu não preciso chegar no céu para dizer que eu sou crente. Eu não preciso chegar no céu para eu saber que Deus existe. É possível exalar a existência de Deus aqui nessa terra. Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Aspas, sabe o que ele está dizendo? Não vou dar vazão para os meus prazeres. Não vou consultar a vaidade da minha carne. Eu te amarei acima de tudo, acima de todos, e exaltarei e engrandecerei o teu nome. Aonde estão os adoradores aqui? Em outras palavras, ele diz: a minha vida será uma vida de instrumento e louvor, no qual honrará o teu nome. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite. Há um ápice de sentimentos aqui, né? Pessoas deixam de orar e depois diz que a igreja está ruim. Depois diz que é muita cobrança. Elas colocam na vida da igreja a ineficiência em que ela preza depois do culto. Eu não sinto mais a presença de Deus naquele lugar. Eu não consigo mais sentir. Não é que a presença de Deus está limitada a você. Na verdade, você que deixou de buscar na fonte. Se nós não orarmos nos nossos dias de hoje, não buscarmos a Deus, não tivermos uma vida de jejum, a igreja vai ser sempre chato para você, as pregações serão sempre cobrativas para você, porque você se torna incompatível com aquilo que Deus está falando na terra. É como se Deus estivesse falando com as paredes, que é você. Mas o Asaf traz uma lição para a gente: não há ninguém, irmãos, ninguém. E se nascer, Deus mata. Não há ninguém tão importante no qual a gente deixe de perceber em vida aqui nessa terra. Deus existe. A Bíblia faz uma tipologia num atributo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, da existência de Deus através do vento. Alguém já viu o vento? Levanta a mão. Eu não vi. Mas alguém já sentiu o vento? O vento sopra onde quer. O vento está soprando a todo momento. De repente eu estou trancado numa parede que eu não sinto. De repente sou eu que estou agasalhado e não sinto. Eu tenho que trocar o de repente. Sou eu que estou agasalhado demais e não sinto. Ou de repente eu estou cercado de pessoas que o vento tenta me pegar, mas eu não consigo. Hoje essas muralhas que lhe atrapalham o vento de chegar até você, vai cair. Eu estou falando uma palavra profética. Hoje essas muralhas que te atrapalham de um vento soprar em você, eu disse, já caiu por terra. Quem recebe essa palavra, reage do tamanho da sua fé. Próxima página, 180. Quem ama mais o dinheiro, ou quem ama o dinheiro, nunca terá o suficiente. E quem ama a riqueza, nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Palavras do sábio Salomão, claro, numa idade bem avançada, apanhou para aprender. Então Deus está querendo preservar a gente. Não precisa você cair para saber que a queda dói. Não precisa se afastar, porque o filho pródigo já está aí, para dizer para você o que um filho afastado sofre. Então existem algumas coisas que nossos pais, antepassados sofreram e que a gente está sendo muito besta de cair no mesmo erro dele. Se eu já sei que alguém caminhou por aquele lugar e tomou um tombo, se eu sei que alguém tomou uma atitude de andar por um caminho, tomar uma resposta ou uma decisão e caiu, por que eu vou ser o bambambam que vou achar que comigo não acontece? Não. Então o texto diz para a gente que quem ama mais o dinheiro, a palavra aqui é amar o dinheiro, nunca terá o suficiente. A Bíblia não proíbe a gente ter dinheiro. Já reparou isso? Mas a Bíblia proíbe você amar o dinheiro. Porque o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você sabe o que é de todo o coração? É sem falsidade. É você não se preocupar com a maquiagem que você está. É você não se intimidar com quem está do teu lado. É você amar Deus do coração ao ponto de você se expor e assumir a sua identidade. Independente de onde você mora.
Quem vive com você é amar a Deus do coração, é deixar que as pessoas vejam que você se tornou uma propriedade exclusiva de Deus. Então, quando nós não amamos a Deus, amamos dinheiro, a gente está invertendo valores, estamos descumprindo o nosso propósito. Não há espaço para dois senhores no nosso coração. Jesus disse, ou amarás a Deus ou amarás a Mamon. Jesus disse que o Mamon é um Deus. Mamon na Bíblia é o dinheiro, a riqueza desse mundo. Eu não estou querendo empobrecê-los. Pelo contrário, a gente passou por uma mensagem aqui no livro chamada de contentamento. Contentamento é júbilo, é alegria, é suficiência. Ou será que os dias de Asaf virão sobre nossos dias da forma em que crentes dentro da igreja Cristo e ímpios lá fora, no pecado, condenado ao inferno, alegres? Será que nós não iremos entender que isso tudo é passageiro? Se uns vão conseguir ou não, como é que você vai deixar de ser menos santo por causa disso? Isso é passagem. E talvez se você mudar o lamento pelo agradecimento, Deus comece a te abençoar. Porque talvez Deus não abençoe a sua vida porque só há murmuração dentro de você. Eu preguei num capítulo anterior lá em Minas Gerais sobre o vaso rachado, né? O vaso rachado é pessoas querendo óleo, mas Deus fala, meu filho, eu não derramo óleo porque vai ser desperdício. Tem muita gente querendo coisas nobres, mas não se preparou para isso. Tem muita gente querendo coisas grandes, mas não tem substância para isso. Ontem eu fiz um casamento de um rapaz que ele foi 20 anos casado, casou com a sua esposa com 16 anos, ela. E eles ficaram 20 anos casados, divorciaram. Ontem cumpriu a Bíblia de forma fantástica. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11, quando Paulo diz assim, ó, as mulheres não divorciem com o marido, e se divorciar, fique solteira, ou case com ele novamente. O cara ficou 20 anos casado, divorciou 7 anos, e ontem eu estava refazendo o casamento dele com a mesma mulher. Uau! A Bíblia sendo Bíblia. Não precisa de ajuda não, gente. A Bíblia é Bíblia em todos os lugares. E ontem foi a noite de restauração deles. Tem alguém comigo para dizer amém? Então, irmãos, a maior alegria do cristão é a alegria do contentamento. É a alegria de você obedecer a palavra. Esse casal de ontem, eles poderiam, ele ou ela, casar com o outro, estavam divorciados. Mas eles resolveram obedecer a palavra. Ela estava aqui e ela disse assim, olha que mulher altiva, não sei se ela está aqui, mas I love you, irmã. Olha que mulher altiva, ela falou assim, nem se ele fosse o último homem da face da terra, eu casaria com ele de novo. Ontem às 20 horas, 17 horas e 45 minutos, ela botou a mão na boca e falou, calei-me. Porque, meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. A gente não sabe o que a gente diz, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos e nós somos muito emotivos. Quem no calor da emoção já falou alguma coisa e falou, falei besteira, se eu pudesse voltar, pois é, irmãos. E a Bíblia sempre diz que o falar é prata, mas o calar é diamante. Seja tardio no falar e preste no ouvir. Já viu quando a gente fala muita besteira e depois tem corrigido muito? Então, é complicado demais. Você conhece alguém assim que fala muito, não? Levanta a mão. Só não aponta. Conhece? Levanta a mão. Agora, se eu disser para você que você fala muito, você também assumiria? Muito, né? E a gente fala muita besteira, né? Cabeça pensante é aquela que pensa antes de falar. Tem alguém comigo ou não? Deus nos dê sabedoria. Ao lermos 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, quando nós lemos aqui, ó, até Demas, o discípulo leal de apóstolo Paulo, abandonou a fé porque amou as coisas do mundo. É importante lembrar que o primeiro homem, Adão, foi enganado, mas o último, Jesus, não foi. O nosso espelho não deve ser quem um dia caiu, mas quem permaneceu firme. Demas caiu, mas Timóteo, não! De manhã eu disse uma verdade aqui. Nós somos muito ainda apegados a pessoas. Existem pessoas que irão morrer nos próximos dias, porque estão tendo contato com pessoas que já desistiram da fé. Eu já falei para vocês, não somos o majoritário aqui. Mas qual outra igreja que você tem nesse lugar que prega a palavra? E que não tem roubalheira? Você vê as obras, você pisa na igreja, tem uma obra acontecendo. É ministério infantil, é centro de recuperação masculino e feminino, é um sítio próprio da igreja, é uma arena na esquina, é caminhão indo para lá e para cá. E tem pessoas que saem daqui injuriadas com sintomas de Demas.
Mas tem gente dizendo que é Timóteo andando junto com Demas e não com Paulo. Lamentável isso. Uma hora você se torna semelhante, porque com quem você se junta, você se torna semelhante. Eu não estou dizendo que é imprestável, mas pelo bem da minha fé, pela minha vida espiritual, mas vale amar a Deus acima de todas as coisas. Apoiar o erro do outro, você se torna conivente com o erro do outro. Paulo, ele tem uma aplicação sobre Demas e Timóteo muito coloquial para os nossos dias. De que forma? Imagine Paulo investir na vida de Demas. Imagine Paulo ensinar a Demas. Aí no momento que Paulo mais precisa de Demas, Demas falou assim: esse negócio de evangelho é para mim, vou para o mundo. Se Paulo tivesse o coração derretido, melancólico, como A e B e C tem, Paulo não enxergaria o Timóteo. E está na hora de você comemorar e celebrar a quem fica, a quem é resiliente. Diz um ditado do mundo: os anéis vão, os dedos vão. Desculpa, como é que é? Vão os anéis, mas os dedos ficam. Não é esse o ditado? Ok? Então está na hora de a gente celebrar. Eu trouxe uma aplicação de manhã dizendo que a gente é muito apegado à perca, ao ponto de nós terminarmos o ano e olharmos e fazermos um calendário daquilo que não se realizou, mas a gente não tem a coragem, humildade de colocar aquilo que Deus fez. Se você estiver com R$1.000 no bolso, diga amém. E R$2 no outro bolso, diga amém. Se o bolso dos R$2 estiver furado, porventura você colocar a mão e perder esse dinheiro, você vai para casa atormentado, dizendo: caramba, não admito, perdi R$2. Mas você não olha que a maior parte está no seu outro bolso. A gente se derrete muito com coisas insignificativas que nem resolvem a nossa vida. E Paulo deixa uma aplicação maravilhosa para a gente, dizendo: ó, Demas foi, mas olha o Timóteo que está do seu lado. Vou dar uma chance. Demas foi, mas olha o Timóteo que está do seu lado. Eu aplico isso também a um falecimento, ou alguém que não faz parte mais da sua vida. Talvez você esteja triste porque alguns amigos já não estão contigo, ou porque alguém foi recolhido, precoce ou não, foi recolhido. Mas você já parou para pensar que você está matando quem está do seu lado toda vez que você aflorece esse luto? Hoje eu estive conversando com uma viúva que jovem, e eu achei que ela ainda estava abalada pelo falecimento do seu marido. Ela falou assim: pastor, eu sou uma mulher muito decidida. Eu falei: irmã, conta aí. Ela falou assim: Deus avisou a ele várias vezes para ele se arrepender, e ele não quis. Eu não vou parar na minha vida. Sofri muito, pastor, mas hoje não estou mais enlutada. Hoje eu estou vivendo a minha vida, até porque eu tenho uma filha e não posso matá-la também. Então, sobre o luto, quando você não se despede dele, você acaba matando quem está do lado. Você acaba fazendo com que pessoas vivas se tornem pessoas mortas com o seu luto, que não interrompeu ainda. Eu não estou querendo tirar a sua dor. Você que sabe até quando você vai sangrar, você vai chorar e por aí vai. Mas eu quero dizer que tem pessoas, tem Timóteo do teu lado vivo. E cuidado para você, já que não consegue recuperar Demas, não matar uma geração de Timóteos. Alguém comigo aí não? Nós precisamos ter essa característica de Paulo. Demas foi embora, mas olha o Timóteo aí. Então precisamos celebrar com aqueles que estão do nosso lado. Celebra com quem está do seu lado, da direita, da esquerda, da frente, atrás. Dá uma celebrada com esse irmão. Essa é a verdade. Celebrar o que restou. Lembra da fala de Jó? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... Desse jeito. Então nós olhamos aqui em que Demas vai sempre nos deixar. Irmãos, se você soubesse, são 10 anos. Eu falei para os pastores, eu queria até trocar de número de celular, porque pessoas me ligam para perguntar: pastor, eu faço banana ao leite ou com água? Pelo amor de Deus, irmãos, estou sempre muito ocupado, meu irmão. Não liga para coisa pouca não, porque uma hora dessa, de repente, eu vou falar o que você não quer ouvir e a gente vai acabar o relacionamento, entendeu? Uma vez eu coloquei no meu telefone: só liga se for mensagem urgente. Uma pessoa me liga para nada, cara. Me ligou ontem um pastor. Me ligou primeiro um me pedindo empréstimo. Pastor, eu estou com uma Jota batendo aqui em casa falando que vai me matar. O senhor, a igreja, consegue me emprestar um dinheiro? Botei um versículo desse tamanho.
Dá o nome de ninguém emprestado. Aí ele me respondeu com outro sobre caridade. Eu falei, manda para o teu agiota essa aí. Parece uma colocação assim que arranca riso da gente, mas ele está ameaçado de morte, os caras matam mesmo. Mas, meu irmão, no dia do débito dele, ele consultou a gente? Então seja homem, seja responsável. Não queira meter ninguém, não quer confusão para você. Peça oração, me ajuda. Desfaz alguma coisa. Mas o que eu tenho a ver com sua dívida? Trabalhei a vida inteira, ainda trabalho hoje. Eu vou colocar Jonas no meu barco para jogar os meus tesouros embora? Não! Me ligou um cidadão chamado pastor. Aí ele, oi, pastor Alexandre. Falei, shalom, irmão. Ah, que eu sou pastor também. Shalom, pastor, tudo bem? Tudo bem. Irmão, é porque eu sou pregador. Falei, sim. É porque eu estou com a minha agenda aberta. Sim. É porque o irmão sabe, né, que o ministério é itinerante. Eu falei, sim. Sim, né com cré. Aí o irmão não faz agenda, não. Eu falei, irmão, tem 9 pastores esperando me dar uma febre, uma dor de barriga para eles pregarem. E quando eu estou na igreja eu sou fominha. E ainda tem supervisor, tem líder de cela. Não tem espaço não. Eu quase cantei para ele, não tem espaço para mais nada. É tanta baboseira aí, tanto Demas querendo te sugar. Já viu o conselho de Jeco para Moisés? Moisés, irmãos, recebendo um sogro dele, Midian, alguém perante a Bíblia ímpio, Moisés crente. Moisés todo fazendo a obra de Deus, todo cheio, né? Aí o Jeco chegou lá e falou, Moisés, está atendendo todo mundo, Moisés. Moisés, uma hora dessa você vai morrer e não vai conseguir fazer o que Deus quer. Aí Moisés falou, o que eu faço então? Moisés, levanta líderes. Líderes que governem 10, 5, 20, 50, 100. Se tiver alguma coisa difícil, que os líderes se procurem. Mas coisa fácil, o ovo da galinha, a cerca do terreno, 5 metros para cá, 10 metros para lá. Um líder resolve isso, Moisés. E tragam para ti coisas sólidas, que talvez o líder não tenha capacidade, irmãos. Eu estou nessa, sabe? Estou nessa. Me poupe, amigo. Me poupe. Tempo de conversa fútil, eu estou orando, estudando e dando atenção ao que importa. Quem gosta de ouvir é psicólogo, irmão. Além do mais, nós aqui pastores falamos 2 horas e meia com vocês. E nada do que a gente fala é aplicado depois que é um gabinete individual. Precisa, irmãos. Talvez hoje aqui você está tomando até a decisão de ir embora, de sair. Ah, irmãos, quem sou eu para te segurar se você já decidiu? Eu só não posso adoecer nem adoecer meus pastores por excesso. Eu disse aos pastores hoje que existem mensagens subliminares que a gente fala, cara, eu estou cansado, não sei por causa de quê. Não sei por causa de que eu estou cansado. Pô, não corri, não cansei, não estou dormindo bem. Eu falei, são mensagens subliminares. Problemas pequenos que não são seus, mas eles vêm e alojam. É tipo assim, você está com um telefone de 128 GB. Ah, vou instalar esse aplicativo aqui, porque ainda tem memória ainda. Ah, vou botar essa foto aqui, vou botar esse vídeo. São mensagens que vão ficando armazenadas. Quando você vai ver, está sem memória, sem paciência, porque existe algo em que está ocupando espaço na sua memória. Porque o evangelho de hoje é o evangelho mais adoecido que existe. As pessoas falam assim, eu vou sair da igreja porque não me deram atenção. Putz, grilo. Não é palavra não, putz, grilo, não é? Graças a Deus, né? Cara, o cara tem uma igreja que todo mundo se abraça, todo mundo é acessível a todo mundo. Tem um líder, mas ele quer Deus, ele quer que Deus deixa, fala com ele e tal. Seja igreja primeiro, sirva. Para depois você ser servido, irmãos. Então Demas sempre vai nos abandonar. Repetindo, pessoas chegam aqui leprosas. Já curei, olhando para o ristinho de vocês aí, já curamos com o dom que Deus nos deu a gente. Chegaram arrebentados em casamentos traídos, falidos, pessoas adoecidas de alma. E daqui a pouco vocês se sentem bem e falam, não preciso mais dessa igreja. É assim, eu vou me apegar a pessoas? Demas amou mais das coisas do mundo. Eu preciso olhar para o Timóteo. Hoje eu disse para uma líder, ela estava cansada, eu falei assim, minha filha, tem Timóteo. Aí comecei a falar assim, pensa quantos Timóteo tem ela. Pastor, pior que tem mesmo, porque Demas está fazendo mal para ela. A reclamação dela, estou na minha cela só me fadiga, ninguém dá ar de esperança de nada, tudo é sobrecarregado. Eu falei, não tem nenhum Timóteo lá. Não, ela tem. Eu falei, então
ignora os Demas, dá atenção a Timóteo. O novo convertido, ele na verdade vem para nos levantar. O novo convertido, ele faz a gente resgatar o primeiro amor, as primeiras obras, porque ele é tão puro que enche a gente da pureza dele. Ele é tão inocente, pecador, mas tão inocente que ele nos faz bem. O novo convertido, ele faz a fotossíntese da árvore. Os galhos estão lá, a árvore está lá frondosa, mas nasce uma folha e um fruto. O novo convertido traz vida para aquela árvore, bota a raiz daquela árvore para trabalhar. Irmãos, ô coisa apaixonante é um crente novo convertido. Sabe aqueles crentes que vão para o encontro com Deus? Ele é o primeiro a chegar na célula, o primeiro a chegar no culto. Ele está rindo em tudo. Ele bota a mensagem, ele comenta o status da igreja, ele faz tudo. Ô gente chata é o dinossauro de igreja. Eu já sei o que o pastor vai pregar. Eu já sei o horário da oferta. Já sei o horário do culto. Irmãos, para com isso de colocar Deus numa caixinha. Achar que você é um sabichão, sabe de tudo. Não sejam Demas. Nós estamos no ano de Timóteo. É tempo de discipulado. É tempo de resgatarmos o primeiro amor, a primeira essência. Entrar aqui como se nunca tivéssemos entrado. Ler como se nunca tivéssemos lido. Adorar como se nunca tivéssemos adorado. Cultuar como se nunca tivéssemos cultuado. Tem alguém aí nessa noite? Esse é o tempo da essência. Esse é o tempo que Deus quer de nós. Mas já entramos aqui com o pulso esticado com o relógio. Não acaba não, é? Vai embora, irmãos. Por que veio? Pastor, você está expulsando? Não, estou te provocando a você voltar ao primeiro amor e dizer que essas coisas é coisa de gente chata. Se incomoda a liderança, imagine o que faz com Deus. Quando você está na presença de Deus, esqueça o relógio. Pastor, amanhã é um trabalho e tem vagabundo aqui? Quem vai fazer alguma coisa amanhã? Está igual a todo mundo. Sabe por que você merece um desemprego? Sabe por que o teu patrão te ameaçou de ir embora? Por causa dessas coisas. Por que a tua vida não consolida? Porque nenhum trabalho te sustenta. Porque essa falha com Deus. Já que você não quer vir para buscar, ou para agradecer, você vai entrar na fila dos pedintes. Vai vir pela necessidade mendigando um pão. Após sentar na mesa, vai querer ir para debaixo da mesa novamente. Irmãos, aprenda uma coisa. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo que você é. Reconheça sempre Deus acima de tudo na sua vida, em tudo. Em tudo. Não seja um Demas. Nunca vire as costas para Deus. Quando você pensar em sair de um lugar desse, lembra de como você chegou. É muito fácil depois de 30 anos você falar, já não amo mais ela. Essa mulher catou caquinha com você. Abriu coquinho no meio. Essa mulher andou a pé contigo. De bicicleta na garupa. Agora só porque você tem um carro do ano, quer trocar de mulher? Cafajeste. Picareta. Demas. Aprenda a valorizar quem esteve contigo quando tu não era nada. E dentro dessas aplicações de metáfora de pessoas, estava lá Deus, amando você quando ninguém te amava, te segurando quando todo mundo te largou, acreditando em você quando todo mundo desistiu. Será que agora nós iremos abandoná-los? Não estou dizendo de ir embora, eu estou dizendo de não prestar atenção que Deus está nesse lugar e fazer um culto, prestar um culto a Ele. Nós não viemos aqui para ouvir o que a gente quer. Isso não é culto. Ouvir o que precisamos ouvir. Fazer o que nós não queremos. A nossa alma, todos os momentos, é dada à vaidade. Nós viemos aqui para ativar o nosso espírito. A Bíblia diz que nosso espírito comunica com Deus e fala por intermédio, através do Espírito de Deus, expressa a natureza em que nós somos filho e que Ele é Abba. Alguém está aí nessa noite? Então Demas vai embora todos os momentos, mas valorize. Parei bastante aqui, acho muito necessário. Valorize o Timóteo em que Deus te colocou.
O segundo parágrafo, o problema é que muitos crentes são melindrosos, dizem, eu sou filho de Deus, mas não mereço passar por isso. Mas a Bíblia diz em Hebreus que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, e as pessoas olham para nós todo o tempo, quando elas vão acreditar em Deus, quando Ele nos abençoar, sim, mas também quando Ele nos provar. Demas, citado por Paulo, foi um discípulo leal, mas ele abandonou a fé, porque amou o mundo. Agora, olhem para Asaf, ele quase caiu, seus pés quase vacilaram, mas o que ele fez foi para o culto na Reobote, e mudou a sua vida. Não há registro em que a vida de Asaf tenha melhorado financeiramente, não há relato que um milagre aconteceu na sua casa após aquele culto. A única mudança em que Asaf teve foi aonde? No seu coração. Ele entendeu que adorar a Deus é na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na escassez ou na abundância. Quem são os adoradores nessa noite? Faça uma aplicação de Mateus 24, 13, em que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós temos aí no próximo parágrafo: quando nós estamos no lugar que Deus quer. Repete comigo: quando nós estamos no lugar que Deus quer, o deserto se transforma em oásis. Não é o lugar que determina a minha bênção, mas a presença de Deus. Já experimentou fazer o que Deus quer? Ou ir aonde Deus quer? Receber a ordem de Deus é receber uma missão que já está dada como vitoriosa. Quando Deus fala para os espias assim: vão na terra espiar, porque Deus estava brincando com ele? Deus é mentiroso? A Bíblia diz que, por acaso, um pai, conhecendo a necessidade de um pão, quando um filho pede um pão, o pai vai dar pedra? Não. Aí ele vai dizer assim: quem dirá o vosso pai que estás no céu? Se nós somos pais, sabemos oferecer coisas boas para os nossos filhos, a gente está num Deus que é muito perfeito, mas é muito perfeito. Então a nossa metodologia de vida é estar aonde Deus quer. Deus disse para Elias assim, Elias falou: segundo a minha palavra não vai chover. Não é nem Deus que tinha falado, foi Elias que estava bronca com o Acabe e Jezabel, e falou assim: ó, não vai chover. Deus falou: Elias, tu nem me consultou, né? Mas vamos lá, já que você falou, você é profeta, né? O texto não monta que Deus mandou dizer. Deus diz o tempo da chuva, mas não mandou Elias profetizar. Mas, quando Elias recebe a ameaça de Acabe e de Jezabel, o Senhor fala para ele assim: Elias, estão querendo na sua cabeça prêmio. Vai para o rio Queriate, que lá dei ordem que os corvos te alimentem. Quem eu falei? Corvos. Quando Deus quer, a baleia não faz digestão do Jonas. Quando Deus quer, a mula fala com o Balaão. Quando Deus quer, o sol para. Quando Deus quer, as coisas em que a gente diz que é impossível se torna possível. Por quê? Porque Deus é um Deus todo-poderoso. Elias, tem água potável aí? Tem, Senhor. E comida? Daqui a pouco você vai ver o restaurante que vai aparecer. Daqui a pouco vinha um pássaro. Corvo, primo do urubu. Tinha carne no bico. Fala para mim se aquele pássaro falou assim: Deus, deixa eu comer. Deus falou: não, porque é do profeta. Senhor, hoje posso comer? É do meu profeta. Quando Deus quer, até o corvo da terra obedece. Quando Deus dá uma ordem para te abençoar, as coisas vão se canalizar. Se Deus falar assim: ó, eu quero que a água chegue lá agora, a terra que vai dar conta. Deus falou para Adão assim: Adão, lança a semente e cultiva a terra. Ó, antes do pecado, Adão falava, nascia. Adão falava assim: quero um fruto, a árvore. Eu acredito. Ele não tinha pecado. E a ordem de Deus? O homem era semelhante a Deus. O problema é que a gente perdeu essa identidade. Deus disse assim: haja e ouve. Eu não vou dizer que você é poderoso sozinho, mas Jesus falou assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Se nós estivermos com Deus de verdade, você pode ousar. Não é que você tenha negativa, mas o não você já tem porque não está ativo. Mas eu acho que você poderia arriscar mais.
Eu acho que a gente está muito frouxo. Que fé é essa? Pastor, e se der errado? Vai dizer a história. Tentei. Pedro, ele pisou. Deu certo. Olhou para a adversidade. Deu errado. Voltou os olhos para Jesus. Voltou a dar certo. Então o que a gente pode aprender? Experimentando um milagre, olhe para ele. Se vier as oscilações, e agora o que eu vou fazer? Não tire os olhos dele. Então qual é o segredo? Que Pedro errou para eu não errar. Porque se eu começar, é chamado passo de fé. Você é filho de quem? Então ele é responsável pela sua vida. Porque o pai jamais abandona os seus filhos. Eu vou repetir: o pai jamais abandona os seus filhos. Quem pode nessa noite, celebre o eterno. Uau. Dá um abraço no crente que está do seu lado. Fala para ele, você vai romper. Diga mais alto, você vai romper. Vai dar certo. Anda direitinho. Diz o Senhor. Aponta o dedo de profeta para ele. Se tão somente ouvires a minha voz, me obedeceres, comerás do melhor dessa terra. Escuta o que eu estou dizendo. Diz para ele: se tão somente me ouvires a minha voz, não olhares para a direita, nem para a esquerda, não temer o gigante, não oscilar na fé, ser firme, constante, superabundante, eu, diz o Senhor, te abençoarei desde agora e para sempre. Sião será chamado o seu nome. Vamos ser crente? Eu não digo um cara espiritual pelo monte que ele frequenta, o tanto de revelação que ele tem, ou o jejum que ele faz. Eu quero saber o nível da obediência dele. O nível da obediência vai ser o caminho que Deus vai trilhar na sua vida. Então somente se ouvires a minha voz, me obedeceres, comerás do melhor dessa terra. Quando Deus envia os espias, Ele não manda ver dificuldade. Ele vai lá, espia a terra. Vai lá, espia, vê se há nela. Eles trouxeram um cacho de uva. Colocaram uma viga nos seus ombros também. O cacho de uva daquele lugar. Tem aqueles que falam assim: é muito difícil. Tem gente que vê dificuldade de tudo, até quando Deus fala: eu estou contigo. Tem gente que já teve confirmação aqui há muito tempo, mas ainda fica remoendo. Será que é para mim? Será que é para mim? Então joga para quem está do teu lado. Ou acredita ou não acredita, gente. Ou não tem espaço para oscilação. Não tem mais tempo para perder com dúvida. Ou vai ou volta. Ou sobe ou desce. Vai lá e olha a terra. 12 homens. Os melhores de cada tribo. Não foi chulé. Foram líderes, até os fortes fracassam. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Por favor, dá uma olhada. Eclesiastes 9, 11. Observei uma coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. Já vê aqueles corredores que vão todos baforidos no início, tal, um pace de 4. Chega na metade do caminho, ele está faltando ar. Não se empolga com quem está aquecendo muito. Daqueles jogadores que ficam. Já vê aqueles que vão todo enfeitado para o campo? Cheio de gelol, tudo.
Eu. Com short de atleta, camisa, postura de atleta, né? Toca aí, toca aí. Primeira bola. Ai, ai, ai. Pastor Sérgio agora. Nem sempre é sobre velocidade. De repente você fala, eu sou muito ágil, eu vou conseguir. Você não tem noção o que é uma contusão, esticamento na perna, estiramento. Então ele diz que nem sempre o mais rápido vence a corrida. E nem sempre o guerreiro mais forte que vence a batalha. Imagine um cara forte, fala, não, esse aí vai ganhar. Não é assim. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende, você está na noite certa, no culto certo, na hora certa, no lugar certo. Está tudo dando certo! Tudo depende de estar no lugar certo. Dá um abraço quem está do seu lado, não foi acaso que ele sentou aí. Aleluia, fala, Deus vai nos abençoar. Pergunta a ele ou ela, tem um pouquinho de fé aí? Agora pergunta para o outro, aqui também tem. Então aumentou o nível da fé, então vai aumentar o nível do glória agora. Eita Jesus. Peraí, os insensatos não enriquecem. Até os sábios passam fome. Os mais ágeis não terminam a corrida. Os mais fortes não são propícios a ganhar a guerra. Tudo depende de estar no lugar certo. Nunca mais na tua vida você vai dizer assim, foi por acaso. Essas coisas não convencem os ímpios, os loucos. Para a gente está se cumprindo a profecia. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, Deus vai criar conexões com lugares e pessoas para que Ele possa concluir a obra que Ele tem na sua vida. Tem alguém para receber essa palavra aí? Reage no lugar da sua feira aí, meu irmão. Eita Jesus. Tudo depende de estar no lugar certo na hora. Deixa eu esquecer o livro um pouquinho. Presta atenção. Atos capítulo 10. Cornélio estava orando. Cornélio estava fazendo o quê? O mesmo livro de Atos. A Bíblia mostra que Pedro estava orando a hora 9. Por volta quase meio-dia. Dá a entender que naquela noite, ou naquele dia, desculpa, a lenha estava pegando, mas tinha um vento soprando. Alguém fazendo uma comida, e Pedro desceu do telhado e falou assim, está pronta a comida? Alguém falou, cara, não sei o que está acontecendo, mas a brasa não está acendendo aqui como deveria. E o Senhor estava lá assim, ó. Sabe o que está acontecendo nesse momento? O Pedro é intimado por Deus a levantar-se novamente para estender um pouquinho da oração. Quem estava orando em Cesareia de Filipe? Cornélio, oferecendo esmola aos anjos, a Deus, fazendo coisas boas. De repente um anjo aparece para Cornélio e diz para Cornélio assim, Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Vai até a casa de Simão Curtidor, tem um homem chamado por Simão lá, Pedro, e ele dirá o que você tem que fazer. No mesmo momento, a comida não ficou pronta, porque senão Pedro não ia passar para o outro nível. Qual outro nível? O nível da revelação. Olhe para essa pessoa do seu lado e fala assim, Deus vai estender uma linha para te revelar o que Ele quer da sua vida. Faz assim para ele, só mais um pouquinho. A comida atrasou. Imagina nossos dias. Que demora de comida, eu estou com muita fome. Pedro voltou ao telhado para orar novamente. Aí Deus dá uma visão para Pedro de um lençol descendo com animais que rastejam na linha judaica, animais impróprios ao consumo, a comer. E de repente Deus grita para Pedro, já que a comida não veio, Deus agora fala com Pedro, Pedro, o que você vê? Senhor, eu vejo uma porção de animal. Mata e come. Não.
Eu não posso comer coisas impuras. A minha religião não permite. Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Olha para o seu vizinho do seu lado e fala para ele: vou te dar um segredo. Na oração Deus resolve tudo. Orai sem. Cornélio precisava de uma resposta, sim ou não? Pedro estendeu a oração, sim ou não? Na oração Deus conecta você certo com o emprego certo. Deus conecta você certo com a pessoa certa. Na oração Deus dá destino certo. Você não mais erra na escolha da sua vida. A oração te conecta no propósito. Cornélio está precisando de resposta. O Pedro estende o horário da oração do seu jejum. Já viu quando Deus fala assim, não entrega? Estava eu em Itajubá, aí o pastor de lá me colocou no hotel maravilhoso, ia tomar um café da manhã. Aí quando eu desci para o café, eu senti aquele incômodo assim. Sabe aquela voz que fala assim, não, Deus, não é possível. Eu só não quero um jejum hoje, com um hotel desse. Aí quando eu sento na mesa, Deus falou assim, ó, não coma. Jesus, não é Deus falando não. Não coma. Não tomei café. Era algo que Deus precisava de uma santificação para que um trabalho fosse desenvolvido no lugar no qual eu ia pregar. Tem horas que Deus cobra alguma coisa, a gente fala, poxa, vou perder. Não, Deus está te conectando ao propósito. Então ore para a pessoa do seu lado, já terminamos, diga assim, Deus vai tirar coisas e pessoas que não somam, que não tem fogo, que não multiplica, mas vai te conectar ao propósito. Pedro estendeu a oração, a visão veio. O mesmo anjo que apareceu para Cornélio, agora também aparece para Pedro. Cornélio mandou os soldados vir até a casa de Simão Curtidor, beira-mar. A beira do mar. Beira-mar é Quando os homens chegam lá, olha o anjo que apareceu lá na casa de Cornélio e diz para Pedro assim, Pedro, tem uns homens aí que vieram te pegar, pode ir, que é obra minha. Provérbios 10, 22 diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Sabe por que você se torna uma pessoa fracassada e alguns objetivos e pessoas da terra te enganam? A ausência de vigilância, de oração no propósito com Deus. Mas nós iremos entregar o nosso propósito em Deus. Nós iremos estar ativado, obrigado. Nós iremos estar ativado em Deus. Nós iremos estar conectado em Deus. Isso começa hoje. Ei, o culto da noite está sendo diferente da manhã, porque Deus está fazendo algo profético. As pessoas da manhã receberam aquilo que elas vieram receber, e você está sendo conectado àquilo que Deus quer fazer. Você vai estar conectado no lugar certo, na hora certa, no concurso, no emprego, na casa, no bairro. Tudo seu hoje, a partir de hoje, não vai haver erro nem falha. Você não vai precisar tentar segunda vez, terceira vez. Dessa vez não vai ter erro. Eu estou dizendo para você, dessa vez não vai ter erro. Sabe por quê? Se for necessário, o próprio Deus te pega na tua mão e te leva. Se tu não sabe andar, Deus te carrega. Alguém aí ponha-te de pé nessa noite, celebrando ao Senhor em nome de Jesus. Pois eu sirvo um Deus